Na noite desta quinta-feira, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, decidiu dar mais 60 dias para os delatores do grupo JF entregarem novas provas referentes ao acordo da colaboração premiada assinado com a Procuradoria-Geral da República. No mesmo dia, os donos da JBS, os irmãos Joesley e Wesley Batista, entregaram anexos que complementam essas delações. Entre as provas estariam documentos que provariam a existência das contas atribuídas a Lula e Dilma Rousseff no exterior. Aliás, em entrevista à revista Veja, Joesley Batista destacou que descobriu que era um criminoso e que espera que um dia a sociedade enxergue que ele ajudou a desbaratar a corrupção. Passo a bola para você, Andreasa. Já não tiveram tempo demais para entregar essas provas, os executivos da JBS? Então, você vê, né, Carlos? O sujeito teve um prazo alongadíssimo. Tudo que ele delatou foi farta e repetidamente vazado, né? É um troço espantoso. Diariamente a gente escuta aquela delação, aquelas informações que são de maio. Certo? Então a gente chega ao fim do prazo e o sujeito que deveria apresentar aquilo que alicerça, né? Ou seja, prova, porque, vamos lá, a delação, ela é meio para obtenção de prova, ela não é prova. Então, ao longo desses meses todos, o que a JBS deveria ter feito, né? O prazo se encerrou, o prazo inicial, era apresentar as bases, documentos, provas que alicerçassem aquilo que eles estavam delatando, aliás, gravemente, contra o presidente da República, contra um monte de gente, né? Destruindo reputações, com razão ou sem razão, destruindo reputações. Pois bem, não, nós vamos entregar. Chega o prazo da entrega, o camarada não entrega suficientemente e o Judiciário, o Supremo, aumenta esse prazo. A gente já falou sobre isso aqui, a Vera já falou sobre isso aqui algumas vezes. Qual é o tempo que o sujeito tem para fazer delação premiada para completar esse processo? Né? A Andrade Gutierrez teve, inclusive, o direito de fazer adendos, né? Porque foi pega omitindo, teve condições para fazer adendos completando a delação. Quer dizer, qual é o prazo? Em que momento termina? Onde acaba o limite legal, o mesmo moral, para o sujeito cumprir uma delação? Nessa entrevista à Veja, ele é perguntado pela Thaís Oyama, excepcional editora, a pergunta é a seguinte: sob qual ângulo o senhor enxergava antes, né, a relação dele com o governo? Ele responde: olha que escândalo, gente. O fim da empresa privada no Brasil. Nós somos empresários e os empresários estão subordinados ao Estado. O que é isso, Carlos Aras? Onde é que esse país foi parar? Que tipo de confissão é essa? Isso significa o seguinte: não existe capitalismo no Brasil. Nós somos uma fase pré-capitalismo. Isso é um Joesley Batista, um campeão nacional, um escolhido pelo governo, assumindo que vive no capitalismo de Estado, que nós não chegamos no capitalismo ainda. E com esse papinho de inocente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Pelo amor de Deus, o cara corrompeu quase 2.000 políticos. Confessadamente diz que corrompeu quase 2.000 políticos. Pelo amor de Deus. E aí, Vera? É um absurdo. A entrevista é de uma desfaçatez sem tamanho. Eu descobri que eu era um ladrão, é ótimo, né? Que eu era um corrupto, tornei-me um ébrio, né? Como diria aquela música. Pelo amor de Deus, não engana ninguém, não comove ninguém. E esse prazo embute aí uma série de complicações, de problemas. Ele, por exemplo, dizia que não havia nenhum problema nas negociações do grupo dele com o BNDES. Pois bem, pressionado pelo juiz da Operação Bullish, que não aceitou isso e ameaçava pedir a revisão da delação da JBS, aí ele começou a entregar documentos que mostram problemas, sim, nas transações com o BNDES. Então fica evidente que no início ele foi seletivo nas coisas que ele se comprometeu a entregar. E foi seletivo para poupar algumas pessoas ou para poupar a empresa, para tentar manter negócios da empresa com o governo. O que não é
é correto. Agora, nesses 1.800 políticos que ele diz que vai entregar, ele diz o seguinte, olha, eu vou indicar quais desses 1.800 receberam por dentro e não fizeram nada em contrapartida e quais aqueles que receberam por dentro, mas estavam comprados. Ora, se ele não apresentar alguma coisa que diferencie muito bem essas doações, que foram todas registradas e todas legais, quais eram as podres e quais eram as saudáveis, como você vai estabelecer um critério para você dividir isso? Como o Ministério Público vai fazer isso? Como o Judiciário vai fazer isso na hora de condenar? Eu acho essa delação eivada de problemas desde o início. Ele diz que vai entregar novos áudios. Como o Ministério Público pode aceitar que ele tenha guardado áudios no momento em que selou a delação para apresentar depois? Como assim? Como uma espécie de chorinho? Olha, a minha delação não está muito boa, mas eu tenho mais esses áudios aqui, que tal? Não pode ser desse jeito. Então eu acho que esta delação da JBS é uma que tem muito fio desencapado. E ela é importante porque ela foi a que enredou o presidente da República na história. Não, ele não está de santo ali, recebeu os caras de madrugada, com certeza tinha algum problema, uma treta bem séria ali, tanto que o Rodrigo Rocha Loures foi flagrado correndo com mala de dinheiro. Porém, essa delação, nos moldes em que ela foi construída, ela vai se mostrando muito frágil. Ô Madureira, essa delação como essa da JBS é igual jabuticaba? Só tem no Brasil, é? Eu acho, esse negócio de delação, assim, nós estamos campeões mundiais de corrupção. Os nossos corruptos são maiores que os outros. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Tanto os corruptores como os corrompidos. Agora, pegando o gancho do que a Andreasa falou, é isso aí, Andreasa. Bem-vindo ao clube. O Brasil não é um país capitalista, nunca foi. Numa economia que 40% da economia vem do setor público, não tem jeito. Os nossos empresários, eles estarão sempre à mercê dos desígnios do governo de plantão, né? Que é o que toma conta do aparelho de Estado. O Brasil não é um país capitalista, não é um país capitalista que você vê das coisas mais simples. Porque, por exemplo, no Brasil, o consumidor, né, o cara que paga pelos serviços e os produtos, é considerado um otário. Ele não tem direito, né, nenhum. Ele é tratado, né, ali a ferro e fogo. Então, não existe capitalismo no Brasil. Os empresários dependem e vivem ali participando do governo, financiando o governo, né, e em troca disso recebe subsídios, favores, né, créditos subsidiados. Então, por isso mesmo, jamais haverá, enquanto for assim, capitalismo no Brasil. Enquanto toda a nossa economia rodar em torno do Estado, né, enquanto todo mundo quiser ser funcionário público, né, ou receber uma bolsa qualquer coisa, bolsa família, bolsa presidiário, bolsa qualquer porcaria, ou qualquer empresário que quiser, né, um crédito especial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, nós vamos ter um país não é de capitalismo de Estado mesmo, mas a China, pelo menos, nesse ponto é muito mais avançada que a gente.